Bom dia, queridos alunos. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui a professora está bem, mas a professora continua com muita saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, né? Mas logo nós estaremos juntinho de novo, né? Enquanto isso, a gente vai tendo as nossas aulas por aqui, né? À distância, vamos estudando. A professora quer continuar incentivando vocês a se esforçarem, a fazerem tudo direitinho como vocês têm feito. Estou bem feliz porque vocês estão mandando as atividades, vocês estão se esforçando. Continuem assim, tá? Continuem firmes, separem um tempo para estudar, como a professora já falou, separem um momento do dia para estudar a sua atividade, aquela matéria, para ler um pouco mais. Separe, inclusive, não só para fazer as atividades, mas ter uma leitura em casa, né? Momentos também de distração, de desenhar, de conversar, ok? Quero incentivar vocês nesse sentido, tá bom? Então, hoje nós teremos a aula de geografia. Na semana 6, que foi a semana passada, vocês estudaram em geografia os grupos indígenas de Santa Catarina, certo? Então, nessa semana 7, nós vamos continuar estudando os grupos indígenas de Santa Catarina. E esses grupos indígenas, nós vamos estudar agora a atualização deles, ou seja, a atualidade, como é que eles vivem atualmente em Santa Catarina. Qual a situação do indígena em Santa Catarina, né? É o título do nosso conteúdo. Em Santa Catarina, existem 3 grupos indígenas atualmente, tá? Isso segundo estudos e estatísticas feitas pelo Núcleo de Educação de Indígena, tá? De Santa Catarina. Então, esses grupos são os Xokleng, os Caigangue e os Guarani. Os Xokleng, eles vivem ali pelo município perto de Itajaí, Vitor Meireles, naqueles municípios ali. Os Caigangue, eles vivem em Chapecó, na região de Concórdia, e os Guarani, eles vivem também ali em Palhoça, perto de Florianópolis, em algumas praias por ali, eles moram, mas também tem um grupo aqui em São Francisco do Sul e aqui em Araquari e Guaramirim. Araquari é bem pertinho da gente aqui. Esse grupo indígena que vive em Araquari, eles vivem em terras demarcadas, como em todos os outros locais de Santa Catarina, os indígenas eles têm as terras demarcadas para eles. O que são terras demarcadas? São terras que o governo marcou e separou para eles viverem ali. Nessas terras, essas terras não podem ser vendidas, ninguém pode ir morar lá se não for do grupo indígena deles, tá? Isso é eles conseguiram, isso por lei, está na Constituição brasileira, que eles têm direito a essas terras para morar ali, e ali eles podem viver a vida deles e continuar a cultura deles. Dentro dessas aldeias, que aqui em Araquari, vamos falar daqui que é mais pertinho, eles têm ali dentro uma escola para as crianças indígenas, vão professores da rede do estado ou do município, dar aula ali para eles, todos os dias eles têm aulas. E tem alguns professores indígenas também que já se formaram e dão aula ali também. Na maioria das aldeias de Santa Catarina, existem escolas dentro da própria aldeia, uma escola pequena, uma casa que é separada para fazer escola para eles, né? Só que assim, quando a professora fala aldeia, gente, não é aldeia com aquelas ocas que a gente viu na semana passada que eles viviam, tá? Antigamente eles viviam assim. As casas algumas são de madeira, outras são de alvenaria, e eles vivem uma situação bem difícil, na verdade, porque esses lugares, eles não têm saneamento básico, que é o encanamento, né, para banheiro, eles não têm água corrente na torneira, como a gente tem, né, então eles vivem uma situação bem difícil. Eles também vivem de plantação, eles plantam para comer, e as mulheres, elas fazem artesanatos, elas fazem cestos bonitos, coloridos, para venderem nas ruas. Elas fazem colares também, até as crianças ajudam a fazer. Então, e eles vivem como? Eles vão vender esses colares, esses artesanatos, nas beiras da estrada, nas rodovias. Aqui mesmo em Joinville, a gente consegue ver no centro, se você for no centro de Joinville, você consegue ver índios e índias
com os seus filhinhos vendendo os artesanatos delas. E com esse dinheiro que elas arrecadam com artesanato, elas conseguem comprar comida para sobreviverem. Então a gente consegue perceber que são vários grupos indígenas e apesar de serem todos indígenas, eles têm cada um sua individualidade, cada um vive da sua forma, né? E também existe uma grande aliança, a gente consegue perceber aqui o princípio da aliança entre eles, que vivem naquelas aldeias, naquelas terras demarcadas para eles. Então eles são grupos bem unidos, né? E também nós conseguimos ver o autogoverno, não é mesmo? Eles têm que separar um tempo para fazer os artesanatos e vender os artesanatos, né? Para sobreviver. E nós temos que entender que nós precisamos respeitar esses indígenas, né? O nosso livro, eu acho interessante que ele traz em cada capítulo desenvolvimento de atitudes. Então, a nossa atitude em relação a esses grupos indígenas deve ser de respeito. Nós temos que ter esse respeito por eles, respeitar as culturas, respeitar a vida que eles levam, né? Então, nós temos que ter esse autogoverno de respeitar cada cultura, não só os indígenas, né? Cada cultura e cada pessoa e cada um diferente. Então, agora que a professora deu um resumo para vocês, a professora gostaria que vocês fossem no livro de vocês, na página 30, vocês vão perceber que tem um pequeno trecho que vai falar sobre esses indígenas, um pequeno resumo, e aqui vai ter uma gravura que vai mostrar o artesanato, mais ou menos o artesanato que elas fazem, é isso, é bem bonito os artesanatos que elas fazem, vocês vão ter uma ideia. Lá na página 31, vocês terão um mapa que vai mostrar a situação da demarcação das terras de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, tá? Que tem um gráfico, tem um mapa que vai mostrando para vocês, tá? Depois eu gostaria que vocês, depois que vocês concluírem essa leitura, essa observação do mapa, eu gostaria que vocês então fizessem a atividade, o trabalho proposto pelas professoras para vocês nessa semana. Então que cada um, quando terminar a sua atividade, envie para a sua professora, o 5º ano vespertino vai enviar para a professora Marla, né? E o 5º ano matutino vai enviar para a professora Berenice, certo? Então, um bom trabalho para vocês, desejo vocês uma linda semana, Deus abençoe vocês e a sua família, tá ok? Um grande abraço e um beijão para vocês. Tchau, queridos!